Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Canivete Podcasts, o seu canal de cortes e compilações de podcasts. Vem comigo. Estamos começando mais um Flow Podcast, eu sou o Monark e do meu lado o Igor. Salve família. E hoje a gente vai conversar com o Dr. Giovanni, ele é neurocientista. É neurocientista? Ou neurologista? Exato, prefiro neurocientista, cara. Legal, cara. Você é especialista em quê mesmo? Bom, eu fiz a especialização em neurologia, né? Mas hoje os meus estudos eles giram muito em torno de cannabis medicinal. Interessante. Acho que quem sabe um dia eu posso ser um canabiologista. Caralho! Será que Ia mudar, né? Eu tinha muito a questão de entender por que as pessoas adoeciam. Né? Se é realmente essa história de bactéria, de vírus que falam, ou se tem mais coisa por aí, né? E a ideia é essa. Foi ingressar no curso para poder entender isso, sair do curso sem entender e procurei entender... É difícil entender isso, né? Também se você conseguir realmente descobrir, decifrar esse código aí, você vai ser o House. Mas Dr. na House. real, se parece que a medicina na real não está muito interessada em entender isso, né? Entendi. A medicina está mais interessada em vender soluções, em vender um produto. Em remédios. E aí nessas meditações, lá no final, aí o instrutor lá falou, agora vocês vão visualizar qual é o próximo passo de vocês, né? O que vocês vão fazer agora? E aí nessa, me veio bem claro, assim, uma florestona. Uma selva amazônica mesmo. E aí na época eu tava namorando essa possibilidade de eu ir lá pro exército, era uma possibilidade real, né? Para um recém-formado, assim, eles pagavam uma grana a mais, ninguém quer ir. Né? Aí eu fui lá e decidido que eu ia fazer isso, que eu precisava ter uma experiência na floresta, que eu precisava ter uma imersão mais próxima realmente dessa cultura, porque quem entende de planta é índio, quem entende de planta é quem tem experiência com as plantas, né? Então é quem mora com as plantas, é quem sabe identificar. Então todo esse processo de entendimento da planta na medicina, ela partiu de uma coisa de tentativa e erro, né? De uma coisa meio cultural mesmo, né? Então a gente pegou algumas plantas da cultura, que a própria cultura utilizava, e começou a trazer, estudar, pesquisar, e viu que tinha componentes que realmente serviam para mais variadas patologias. Então foi assim que a fitoterapia veio para o mundo da ciência. E aí tu foi parar lá no Acre. E aí fui com essa ideia de pedir para ir para as aldeias indígenas, para poder trocar uma ideia com a galera, mas aí o exército não apoiava muito, tive um comandante que não entrou muito na minha linha, me prendeu algumas vezes. Caralho! E aí... Te prendeu? Porque tu queria fazer os bagulho? Não, acho que porque eu não me encaixei mesmo naquela coisa do militar, né? De ter um burrão mandando em você. Você não precisa muito de cérebro, você só precisa de medula. Desculpa se não, tô ofendendo alguém, mas é muito você corresponder às ordens, entende? Você não tem que pensar, você não tem que discutir nada, sem saber da agora pra onde é que eu vou, né? E aí, pensei, e um amigo me sugeriu que eu fosse pra Chapada Diamantina, porque tinha um médico lá, o Dr. Áureo, que era um médico naturista famosão, já há 30 anos fazendo isso, que era um cara que acho que ia me dar esse conhecimento que eu queria. E esse cara foi realmente divisor de água na minha vida, assim, porque pela primeira vez eu vi um cara aplicando na prática tudo que eu pensava que seria possível, né? Então, um cara que tinha uma relação bacaníssima com a sociedade ali local do Vale do Capão, conhecia todos pelo nome, a família, entendeu? Não era aquele médico superficial, frio, o que é que você tem, toma remédio e vai embora. Ele ia nos detalhes, assim, né? De como é que tá fulano, como é que tá Beltrano. E esse cara, ele tinha já uma farmácia viva, né? Ele medicava as pessoas com diversos tipos de plantas, de procedimentos naturistas. Ele teve algumas experiências no Chile, porque ele mesmo teve alguns problemas sérios de saúde que ele não conseguiu, a medicina não tinha opção para ele, para poder utilizar de fato. E esses relatos de casos foram divisores de águas também, assim, no potencial da planta, né? A gente viu coisas assim acontecerem que surpreendeu a nós, a mim que era jovem, a doutora Andrade que já tinha uma carreira enorme. Tipo, né? o quê? O que tu viu assim que foi? Controle de crises convulsivas, controle de quadros psicóticos gravíssimos, né? Controle de transtorno do sono, que já usava diversos tipos de hipnóticos ou de sedativos sem efeito. Então, doenças raras, né, que não tinha tratamento disponível e a gente conseguiu oferecer pelo menos uma melhora na qualidade de vida daquela pessoa, né? Então isso é usado na medicina. E os terpenos, eles têm várias propriedades terapêuticas também, né? Não sei se vocês já ouviram falar de aromaterapia, mas é uma coisa que é milenar também e
E a aromaterapia se baseia basicamente nisso. Tu fica sentindo o cheiro ali, se tratando? Pô, tô me tratando aqui, sentindo um cheirão. Incensos? Porque o cheiro, cara, ele cerebralmente assim, é uma coisa muito, muito forte. Porque ele sensibiliza muito o cérebro, né? E ele tem uma conexão direta cerebral, diferente dos outros sentidos. Que eles passam por um tipo de processamento cerebral. Então, o cheiro, ele te conduz a estados emocionais instantâneos, né? Então, é uma coisa muito poderosa. Direitinho depois pro pessoal. E aí ele adquire o quê? Uma pílula? Um comprimido? O que é? A via de administração, né, que a gente chama mais utilizada é o óleo, né? Então é o óleo sublingual, que é um extrato da planta. Tem uma concentração ali específica, pode ser mais, menos. E aí a pessoa usa embaixo da língua as gotinhas, deixa lá 1 minuto, geralmente após as refeições, e fraciona 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, vai depender caso a caso. Isso daí é pra tratar a epilepsia, tá dizendo? É a via de utilização mais usada, assim, mais prática, entendeu? Mas a gente tem várias outras. Tem via tópica, por exemplo, para quem tem problemas dermatológicos, né? Tem via... O que é via tópica? Eu não mando. É tipo passar creme. Um creme, entendi. Um cremezinho. Tem a via de inalação, né? Que é a questão da vaporização. Ou então direto no nariz, o spray de resgate, que chama no nariz. Tem via retal, né, que é supositório para quem tem problemas assim, às vezes autoimune, inflamatórios intestinais, é uma coisa muito legal, inclusive não é minha área, mas eu sei pelo relato dos colegas. É maneiro quando tua mãe fala, porra, enfia essa maconha no cu. Vai falar, mãe, vou fazer isso mesmo. Porra, eu consigo comprar do Estado, mas o Estado não deixa eu produzir em casa. Até dá, mas tem um caminho longo, não é? Eu ouvi falar que pra você ganhar o aval do Estado pra você produzir, primeiro você tem que produzir legalmente. Exato. É uma concorrência total. Mostrar pra eles. Não, peraí, isso é verdade? Infelizmente é. Que viagem, cara. Foi o que falaram, você tem que produzir ilegalmente, aí você mostra, você manda a prova de que você produziu ilegalmente, fala que funcionou. E pra quem que você manda? Na verdade, você vai ter um acompanhamento médico, né? E aí o médico não vai te recomendar fazer isso, mas você decidiu fazer isso e está usando. Você só informou ao médico. E aí o médico viu que está funcionando, ele vai atestar também no relatório que você está usando a medicação, ela é adequada, você está conseguindo extrair e ela está sendo eficaz. Né? Então aí com esse aval técnico do médico, você vai tentar com o seu advogado o direito judicial de você comercializar. Existem contraindicações principalmente em grupos de risco, né? Então, e principalmente ligado a alguns canabinoides, sobretudo o THC, né? Então, o THC, por ser um componente psicoativo da planta, né, que provoca esses efeitos mentais, a gente tem que ter um pouco de parcimônia, tanto em dose, né, quanto em alguns grupos de risco, né? Principalmente o quê? Os psicóticos. Então, paciente que tem uma tendência a usou cannabis e ficou agitado, ou então tem doenças como esquizofrenia, ou paranoia delirante, enfim. Ele não é indicado que ele use o THC, porém ele pode usar o CBD. Né? Então, por exemplo, gestantes também. É muito controverso ainda, tem muito pouca literatura para poder afirmar que é seguro o uso em gestante. Né? Então, para a gente usar qualquer coisa em gestante e em criança, a gente precisa ter um respaldo de que realmente a coisa é segura. A mesma coisa. Tirando daí, cara, é muito difícil você ter problema com cannabis. Né? Porque, assim, você até pode ter um efeito colateral. O vovô ficar um pouco esquecido, dependendo da dose. Mas é só você reduzir essa dose que o efeito passa. Então não tem nenhum tipo de efeito irreversível. Não tem nenhuma morte documentada no mundo por overdose de cannabis. Então, você não consegue hoje chegar na farmácia. Se você entrar na farmácia de olho fechado, escolher um remédio, tomar a caixa inteira, com certeza você vai para o hospital. Isso não acontece com cannabis. Entendeu? Então isso é muito, muito, muito relevante. Todo medicamento ele é pautado em eficácia e segurança. A segurança da cannabis é muito grande e a eficácia também é muito grande. Então é um medicamento que é um potencial enorme. Não é para uma doença, a gente está falando de quase que uma farmácia viva, né? Por causa justamente dessas diversas substâncias que estão lá dentro. Mas, enfim, a realidade que a gente tem hoje é essa, né? Que não existe um incentivo para a produção de medicamentos naturais. Existe um incentivo para a produção de medicamentos patenteados, de medicamentos que eu consigo produzir em massa, que eu consigo ter royalties. Enfim, então um produto natural eu não tenho direito sobre ele. Quanto que você estima que daria para ganhar por ano o Brasil se a gente tivesse uma indústria de medicamentos que aproveitasse a Amazônia, assim? Porra, cara, infinito. Não consigo te dar essa conta, mas bilhões com certeza e bilhões passa do bilhão. Com certeza. Novos produtos, né? Então eu estava até conversando com você mais cedo sobre a realidade de Israel, né? Só para a gente ter um parâmetro do que é o top. Israel e Harvard, tá? Vou falar.
Israel, eles hoje já estão bem avançados, né? Só para você ter noção, até o uso fumado no hospital ele existe para os pacientes com câncer e tal. Você pode fumar só cannabis de boa. Lá eles fazem uma biópsia, digamos assim, né? Tem alguns centros que fazem a biópsia do câncer e aí coloca esse tecido em contato com várias espécies de cannabis e vê qual que é a espécie que reage melhor a esse tipo de câncer, né? E aí fornece essa espécie especificamente para esse paciente. Da hora. Sim. Se eu falar que pra mim é ansiedade, entendeu? Uhum. Eu conseguiria me tratar? Sem dúvida. Posso falar um parênteses até sobre ansiedade, que é importante pro seu caso. O THC, geralmente, ele provoca mais ansiedade. Então, quando você usa preparados de cannabis, até no uso recreativo mesmo, que é Rose, essas coisas que são alto nível de THC, geralmente você fica eufórico, né? E pode despertar quadros ansiosos, psicóticos e tal. Na ansiedade, geralmente, a gente vai preferir mais o CBD, né, do que o THC. O THC ele pode até, em alguns níveis, entrar e tal, mas geralmente vai preferir mais o CBD, porque o THC ele é mais ansiogênico. Ansiolítico. Isso me chamou a atenção, é essa questão da dependência, certo? Existe dependência de cannabis. Ela é infimamente muito menor do que a dependência de várias outras coisas, como álcool, como cigarro, por exemplo. Mas ela existe, né? É aproximadamente 7, 9%. E até esses casos de dependência a gente consegue tratar com cannabis. Ué? É uma incongruência total, né? Porque geralmente a dependência é do THC e a gente trata daí mais com CBD. Então esse paciente começa a perder essa fissura e tal. Que a gente isso de acontecer, né? O que é que acontece? O paciente vai lá no médico e fala: doutor, eu vi que o pessoal está usando Impax. Aí o médico fala: não tem evidência. Entendeu? O médico conservadorzão. E aí o paciente fica refém disso. Aí ele pode ir lá no teu consultório, pô. Pode, no meu e tem no alguns outros também por aí? Tem vários outros. Essa sociedade que eu citei, né? Sociedade dos Estudos Brasileiros de Cannabis, tem uma lista de prescritores. Sociedade de Estudos Brasileiros de Sociedade Cannabis. Brasileira, SBEC chama. Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis. Como que é? SBEC? SBEC, SBSC. Tá. Excelente nome. Por quê, cara? SBEC? Ah, é verdade! Quando ele Um salve, né? Um remember a um cara que foi muito importante, que é o Padre Ticão. Cara, esse cara faleceu, infelizmente, no início desse ano, mas esse cara, ele revolucionou o acesso a essa informação, principalmente nesse ambiente religioso e católico, que é um ambiente de muito estigma, né? Ele botava maconha no defumador? Porra, ele fez óleo, cara, na paróquia, você acredita? Caralho! Ele produziu, ó, foi histórico isso, cara. Esse cara merece um ó. Pô, estamos abertos, cara. Obrigado mesmo pelo espaço, é muito importante isso que vocês estão fazendo, dando visibilidade, acesso à informação. Esse é meu trabalho e obrigado por tornar isso mais forte. Valeu, Nice. cara. Valeu, Então, galera. você aí que assistiu até agora também, muito obrigado. Não esquece de dar o like, se inscrever, o caralho. Demorou importante. Isso. Segue a gente nas redes sociais. Segue o cara aí também, pô. Um beijo. Tchau, até logo. Salve, balestrinho.